Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Que eu falo sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal, porque levar vocês a alcançarem os grandes resultados e o sucesso, esse é o maior objetivo do único programa no Brasil que faz esse tipo de entretenimento entre o palco, o estúdio e vocês em casa. Porque levar vocês realmente a alcançarem os grandes resultados é a nossa maior métrica. Olha que nós falamos de métricas o tempo todo aqui no nosso programa, não é isso, Rogério? Exatamente. O nosso programa ele é diferenciado, porque ele ensina realmente com profundidade. Não é uma coisa rasa, é uma coisa profunda mesmo. Não é aquela coisa, dá só aquela coisinha para depois você ter que assistir o vídeo todinho, com um bocado de historinha, não. Aqui a coisa realmente acontece, a mudança de vida acontece se você quiser e você tem resultados. Se você aplicar o que o André Pimentel explica aqui através do canal. Aqui não tem pegadinha, aqui nós não vamos vender nada para vocês, muito pelo contrário, nós vamos entregar para vocês. A nossa entrega é maior do que a promessa. Por isso que nós pedimos a vocês. Já estão seguindo a gente nas redes sociais? André Pimentel Sucesso, aparece aqui embaixo, André Pimentel Sucesso no Instagram, André Pimentel Sucesso no YouTube, ajuda a gente a chegar aos 100 mil seguidores no nosso Instagram, porque isso nós queremos, que você venha com a gente. Mas quanto custa isso, Rogério? Seguir a gente nas redes sociais? Não custa nada, é só você clicar, seguir e ir passeando em tudo que o André Pimentel coloca. Já hoje ele já deu já falou alguma coisa no Instagram, já tem alguma coisa lá que você pode entrar, ver, já pode seguir, já tem programação que você pode acompanhar, ou seja, tem muita coisa boa acontecendo. Então segue a gente lá no Instagram, André Pimentel Sucesso. Aqui não tem enroleixo, aqui nós vamos direto no assunto. Qual é o tema de hoje, Rogério? O tema de hoje é regras para o sucesso empresarial e financeiro. Olha bem, regras para o sucesso empresarial e financeiro. O que é que você está fazendo agora? Para tudo e assiste esse programa. Você que é empreendedor, você que é dono da sua própria vida, porque eu é empresa, você é uma empresa. Você vai aprender com a gente aqui como ter sucesso. Algumas métricas nós vamos colocar aqui para vocês, para que vocês entendam como ter sucesso na vida pessoal e na vida profissional. E toda semana você assiste o nosso programa e nós estamos falando sobre esse assunto. Sucesso, sucesso e sucesso. E levar vocês a alcançarem os grandes resultados. Vamos lá, Rogério? Bora lá. Pimentel, qual a principal regra para uma boa gestão empresarial? É controle. Controle. E, controle o seu caixa. Gestão de caixa. Caixa financeiro. Estou falando de dinheiro. Então, essa regra é a número 1. Controla o dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa tem que ser aquele dinheiro que está bem seguro, está bem amarrado. Tá certo? Para quê? Para que você entenda o tamanho da sua empresa. Porque muitas vezes, Rogério, as empresas estão com caixa vermelho. Mas sabe por quê? Porque não controla. No transcorrer do programa aqui, nós vamos dar várias dicas de sucesso. O que nós damos aqui para vocês são dicas de sucesso. Cada tópico que o Rogério pergunta é uma dica de sucesso para vocês. Cada resposta que eu estou dando é uma dica de sucesso para vocês. Então, você precisa entender isso. Quando você entende isso, tudo se transforma. Então, qual a principal regra para uma boa gestão empresarial? Trabalhar os indicadores, analisar cada indicador e principalmente o caixa da empresa, analisar o caixa financeiro da empresa. Isso é muito importante, mas é muito importante você analisar o caixa financeiro da empresa, porque é aí que você toma decisões. Eu estava fazendo uma análise de DRE, já falamos aqui, que é a declaração de resultado do exercício de uma empresa, Rogério. Presta bem atenção, eles faturam entre 22 e 24 milhões ano. É um bom faturamento, ok? Só que eles estão deixando no caixa deles mais ou menos, vou dizer para vocês aqui, em torno de 2% só de resultado. Ou seja, a cada 2 milhões que ele fatura, ele deixa 40 mil reais. Ok? 98% do dinheiro está indo embora. Aí eu perguntei, como é que vocês tomam decisões aqui na empresa financeira? Porque eu vejo lá, eles compraram um carro para a empresa, fizeram investimento e, não, a gente dá cheque
ou pede para as empresas emitirem boleto. Mas vocês perguntam para o caixa de vocês se ele suporta? Não, mas nós ter uma operação nova aí agora, que nós fizemos um investimento. Eu falei, legal, legal. Mas esse investimento foi feito com dinheiro de quem? Não, nós pegamos da empresa. Você perguntou para a empresa, para o CNPJ, se ele tem condições de pagar? É como se eu chegasse para você agora, Rogério, e falasse assim, Rogério, vamos passar numa concessionária ali, vamos comprar um carro novo para mim? É você que vai pagar. Quer dizer, eu posso fazer isso ou tenho que lhe perguntar? Tem que perguntar. Tenho que perguntar. Então a mesma coisa são eles, tem que perguntar para o caixa da empresa. Não é simplesmente sair fazendo, e pagando, e comprando. Não. Então por isso que a DRE é importante. Nós vamos falar aqui sobre isso, ok? Que você analisa. Então, você precisa ficar muito atento ao caixa da empresa. Então, qual a principal regra? Cuidar do caixa da empresa e dos indicadores. Porque senão, você acaba fazendo, ok, compras aleatórias, sem perguntar o caixa da empresa, aí daqui a pouco está fazendo o quê? Usando cheque especial, usando cartão de crédito da empresa, tomando dinheiro emprestado de terceiros, ok? E vai, quando não quebra, porque é o seguinte, ó, só para vocês entenderem, a água na empresa, ela sobe rápido, ela vem aqui, mas ela não desce na mesma rapidez, ok? Ela vai descendo aos poucos, e isso tem empresa que não aguenta e acaba falindo, Rogério. A gente vê muito em rede social, o que eu vejo muitas pessoas tomando banho numa praia, não sei se você já viu isso aí, tomando alguma coisa, bebendo alguma coisa. Aí diz assim, pra quê? Eu vou me preocupar, eu tenho mais que curtir a minha vida, pega o dinheiro, compra isso, compra aquilo, pega o cartão, estoura, viaja, tal, tudo. São conselhos vagos que, se você não tiver uma regra e uma boa gestão, depois disso, você vai à falência. Não tenha dúvida, você que está comigo sempre nas empresas, você visita a empresa comigo, tem seus amigos que têm empresas também. Vocês, tudo que a gente fala aqui no programa, você comenta comigo, André, tive uma empresa tal, e estão fazendo ao contrário do que nós falamos no programa. Qual é o fim? Fechar a empresa. E quando não fecha, é um sufoco danado. Por quê? Aquilo que eu disse, você é há 1 ano e para consertar são 3. É verdade. Eu estava numa empresa agora, que eu fui conversar com o pessoal pra gente orar, tal, são os irmãos. Ele conversou comigo, eu até falei com você, mandei até ele procurar você. Que ele disse, Rogério, minha empresa tá ótima, eu só tô tendo problema com pessoas, gestão de pessoas. Como o meu serviço é braçal, que ele tem uma empresa de água mineral, tudo, então ele precisa de pessoas que abraçam o projeto, e nem todo mundo quer, e ele diz quebra-cabeça, e não sei o que, tal. O que é que eu faço? E você tem que procurar um especialista. E o especialista é o André. Passei tudo. Por quê? Porque ele não tá conseguindo, tá tendo uma rotatividade muito grande de pessoas entrando e saindo, toda hora entrando e saindo, não se fixa, e ele quer um grupo de pessoas fixas, seguras, que ele possa contar. Esse é o famoso turnover nas empresas. A troca, o tempo todo trocando de funcionário. A empresa nunca cresce. Ela nunca cresce. Toda empresa que tem um turnover, entendeu? O tempo todo, ela nunca cresce. Por quê? Porque funcionário é cansativo. É como se você estivesse pedalando uma bicicleta, você vai andar 10 quilômetros de bicicleta, mas a cada 100 metros a catraca quebra, a corrente solta. Você tem que parar o tempo todo. Quantas horas era para fazer em 2 horas, vai fazer em quantas horas? 5 meses. Você 10 quilômetros. Entendeu? Então a mesma coisa dentro de uma empresa. Mas por quê? E nós vamos falar sobre esse assunto aqui, viu? Tem gestão de pessoas aqui, quando eu vi a pauta, tem que falar sobre gestão de pessoas. Então, mas é exatamente isso. Exatamente. Então, se você não controlar o caixa da empresa, e outra coisa, esse turnover tem que estar o tempo todo fazendo rescisão. Vem dinheiro, vem da onde? Do caixa da empresa. Pois é. Então, a hora que o caixa fica fraco, fica no vermelho, e você passa pelos sufocos que você já conhece, você já me passou de umas 3 ou 4 empresas de amigos seus que quebraram, e o sufoco que esse povo está passando, não é isso, Rogério? Exatamente, e precisa realmente. A outra empresa que a gente vai até visitar, que é do amigo nosso, Mercantil, ele encontrou várias pessoas lá mexendo no caixa, desfraudando no caixa. Então, não consegue ter umas pessoas fixas, seguras. A equipe é uma coisa que tem que saber fazer. Eu conheço uma empresa que ela tem de desfalque mensal em torno de 50 mil reais no caixa dela. 50. Ou seja, se ela faturar, o que ela fatura sobrar 10%, todo mês ela tem que vender 500 mil a mais só para poder cobrir esse dinheiro que sai. E eu já tinha avisado. Agora pegaram, André, mas você já avisa há tanto tempo, é verdade mesmo, a gente não dava atenção, achava que não. Mas é isso que eu estou dizendo aqui, eu estou ensinando a vocês o tempo todo.
Eu estou ensinando a vocês o tempo todo como ter uma empresa lucrativa. Tem pessoas que não querem. A empresa precisa saber comprar Rogério, tudo numa empresa começa como? as compras. Comprou bem, não é isso? Vamos lá. Você que está assistindo na telinha aí, presta bem atenção. Você vai ligar para mim para poder comprar caneta para você revender aí na sua cidade, ok? Você é um comprador e eu sou o quê? Um vendedor. Eu vou querer vender com o maior preço, o menor prazo para você. Então você é um comprador fraco, deixa eu usar esse termo, um comprador fraco, eu vou te dizer, essa caneta aqui eu posso vender até por R$1, mas eu já começo, custa R$1,50 e o prazo é 15 dias, eu posso ir até 60 dias. Então você pegou e aceitou, você começou comprando errado. Comprou a caneta cara com prazo pequeno. Pode passar por sérios problemas. Porque, André, mas eu comprei caro, mas eu vendo caro, mas vai ter a mesma rotatividade? Se está vendendo caro, não vai vender tanta caneta como se vendesse mais barato. Então, tudo em uma empresa começa com as compras. Tudo. Você tem que estar atento à compra. Quem é que está me vendendo? Qual produto está me vendendo? Quanto custa? E o legal é fazer 2, 3 orçamentos. Não ficar na mão só de um fornecedor. Tá bom, Rogério. Então, você não consegue um prazo melhor, não? Não, só consigo 15 dias. Então tá bom. Eu vou dar uma ligada pro Ayrton, que é o nosso diretor aqui de imagens. Eu vou ligar pro Ayrton, que é outro fornecedor, para poder ver o que é que está acontecendo. Se tem no mercado um prazo maior, se eu tenho um prazo melhor que esse seu, eu vou analisar. Aí o que é que você faz? Não, peraí, eu vou falar com o meu chefe. Que é assim que começa. Então, você aperta do outro lado. Agora, se você compra errado, olha, comprou errado, precificou errado, vai vender o quê, Rogério? Errado. E aí vai ter resultado? Não. Se você não tiver resultado financeiro, mas eu não tem problema, eu tenho dinheiro no meu bolso. Tem um ditado que diz que dinheiro não aguenta o quê? Desaforo. Uma hora ele acaba. E quando ele acabar, vai estar com problema você e a sua empresa. E eu vou lhe dar uma dica agora de sucesso. Caneta e papel na mão, então grava o que o André Pimentel está falando aqui agora. Toda vez que a empresa recorrer a você, fique atento. Tem algo de errado acontecendo. Tem algo de errado acontecendo. Porque se ela está recorrendo o tempo todo a você, porque ela não está dando lucro. Ou ela não está vendendo o suficiente para cobrir a despesa dela. Por quê? Porque você controla a empresa, quem está do lado de lá está fazendo joguinho na internet, olhando na internet o tempo todo, não está preocupado com vender. Quando chega no final do mês, dia 30, o dinheiro dele pinga na conta. Ok? Então você tem que estar atento o tempo todo. Por isso que nós falamos aqui de ponto de equilíbrio, nós falamos de margem de contribuição e nós vamos falar pro resto da nossa vida sobre esses temas. Ok? Para que você mantenha um controle eficaz sobre o caixa da sua empresa. Porque tudo estoura no caixa da sua empresa. Se você pega a sua reserva técnica que você tem, Rogério, e começar a ir pro shopping, compra roupa, compra sapato, compra celular, uma hora vai acontecer o quê? Acabar o dinheiro. Quando acabar o dinheiro, aí você vai pegar a roupa nova para vender mais barato, o celular para vender mais barato. Pensa que negócio que você fez. E assim, esse negócio de você saber comprar é uma coisa bem interessante, porque a gente é uma empresa, então, tipo assim, hoje em dia eu analiso muito, 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 muito mesmo, porque para sair é fácil, para entrar é bem simples a conta. O Rogério anda comigo aqui no Instituto, no programa, há 6 anos. Quando eu conheci o Rogério, ele todo dia, ele comprava capa de celular, do telefone dele. Então, uma capa de celular, R$10. Ele tinha 50 capas, 500. Legal. Ele gosta de andar com o momento do mercado. Legal. Quando passava 6 meses, 1 ano, ele trocava de aparelho. Tu vendia aquelas capas por quanto? Comprou por 10. E vendia, vai junto, junto com o celular. Dando a capa. Deu para você entender? E outra coisa, ele não tem uma capa, ele tem 100 capas. 256. Presta atenção. A R$10, 256 dá 2.560. Que ele tirou do bolso dele. 2.560 hoje é bom para você? Demais. Presta atenção. Foi que ele pegou o dinheiro e deu para os outros. Por quê? Porque do outro lado tinha um vendedor top,
um vendedor estilo André Pimentel, que ligava para ele: seu Rogério, tudo bem? As melhores capas do Brasil chegaram aqui na loja. O seu telefone, aí ele ia lá correndo. Aí a pessoa dizia assim: ó, a cada 10 capas que o senhor comprar, eu lhe dou uma. Era um capa exclusivo. Ele já aumentava o preço, você que saía com 11 capas e disse: fiz o melhor negócio. Aí depois vendia tudo, dava, perdia. Fui na casa do Rogério, tinha um bocado de capa de telefone dele lá, de 1985. De capa de telefone. Perdido. Então o que é que acontece? É exatamente isso que você faz na sua empresa. Você compra errado, ok? Rogério, comprou errado, precificou as capinhas erradas, perdeu dinheiro. Você faz a mesma coisa na sua empresa. Quando nós falamos aqui, é porque nós já sabemos disso. Agora, quando o Rogério, por isso que eu te disse, aqui é pessoa física e jurídica. Rogério, mudou o comportamento financeiro dele, a vida dele se transformou. Hoje, ele dá 250, eu não sei se ele tem 20. Pro celular novo dele. Não, tem umas 4 capas só. Olha bem, olha como sobrou dinheiro no caixa dele. A mesma coisa dentro da sua empresa. Compre errado que você vai ver o sufoco financeiro que você passa. Eita, é verdade. Pimentel, a empresa precisa realmente saber precificar? Foi o que nós falamos aqui há pouco. Se você compra bem e precifica bem, você vai ter um resultado financeiro bom. O que é comprar bem? Comprar bem é, prazo bom. Escolher o melhor prazo. André, qual o melhor prazo? É o máximo que você puder, porque se eu comprar hoje essa caneta na sua mão por 90 dias e eu vender por 60, com o próprio seu dinheiro eu já faço, eu já pago você, eu não preciso nem dinheiro para abrir a empresa. Mas isso não acontece. É muito raro acontecer. Mas você escolheu o melhor prazo, o melhor preço, o melhor produto. Isso é comprar bem. Saber comprar bem. Você que tem uma bodega, um mercadinho, um comércio, uma fábrica pequena, uma fábrica grande, uma fábrica média, é comprar bem. Comprar bem matéria-prima ou comprar bem o produto acabado. Matéria-prima, quem tem uma padaria, uma pequena padaria, ele vai comprar o trigo. E às vezes nem o trigo. Não, é padaria o trigo. Você quer Pro pãozinho, ele vai comprar o trigo. Ele vai comprar o fermento. Ele vai comprar ovos, ele vai comprar açúcar. E depois ele tem que transformar toda essa matéria-prima em produto acabado, que é o quê? Que é o biscoito, que é o pão, que é o bolo. Só que ele não sabe comprar, não sabe precificar, e ele faz tudo errado. Aí eu pergunto, no seu bairro, quantas bodeguinhas, lojinhas, armarinho, padaria fecharam ao longo dos últimos 10 anos? Quantas? Exatamente por isso. Ou, como nós já falamos aqui do programa, não, Rogério, vamos abrir uma empresa, daqui a 2 anos a gente vai gastar 1 milhão com essa empresa, mas nós vamos fechar ela, viu, Rogério? Alguém pensa nisso? Não. Mas por que que quebra? Por que que fez? Porque não faz isso aqui que nós estamos falando aqui há quanto tempo, Rogério? De programa, quantos programas tem no YouTube? 150? Tem mais. Nós estamos falando o tempo todo para vocês. Nós fazemos aqui um bem para o Brasil, que nós estamos ensinando aos empreendedores, empresários, a transformar o resultado dele, a não fechar a porta. E outra coisa, né? Se fechar a porta desse resultado... É porque, assim, a mídia hoje, ela engana muito. Muita gente hoje não quer saber de empresa, não quer saber fazer nada disso. As pessoas, elas querem postar uma coisa no Instagram ou na rede social, elas querem fazer uma coisa e já, como elas... Viralizar isso, né? Já querem fazer como esses influenciadores, já ganhar milhões de dinheiro, tudo tal, mas não é assim. Todo dinheiro fácil, ele tem alguma coisa errada por trás. Nada vem fácil. Uma empresa, ela nasce e ela leva talvez 1, 2, 3 anos, eu não sei, ele deve saber que ele trabalha com isso, para ela poder engatar, andar e poder saber resolver as O coisas. maior exemplo disso, tem um ditado popular sobre o bambu chinês, que durante 5 anos aparece apenas uma pontinha assim, ó, bambu chinês. Por quê? Porque primeiro ele cuida aqui embaixo, ó, o bambu chinês. Ok? Aqui embaixo é a base dele. Só que depois de 5 anos, quando ele cresce, pode vir a tempestade que for, tá seguro. Por quê? Porque a raiz, a base é boa. É o que o Rogério está falando aí. Então, por isso que tem uma pesquisa que entre 2 e 5 anos, 70% a 80% das pequenas e médias empresas fecham no Brasil. Falta de gestão financeira. Mas, André, eu não conheço gestão financeira. O que é que tem que fazer, Rogério? Procurar um especialista. Alguma especialista é caro, Rogério. Cara, é fechar uma empresa. Cara, é fechar uma empresa.
Cara, fechou uma empresa, cara, é você. Eu não entendo, às vezes eu fico olhando assim, como eu ando muito com o André, eu já peguei entre as empresas, converso com as pessoas, eu vejo, Deixa eu olhar, hoje é outro, né? já é outro, eu digo, meu Deus, tá tudo errado. Tudo errado o pagamento. Tem uma empresa de um amigo que eu gosto muito, que ele trabalha com roupa, aí ele que faz pagamento, ele que corre atrás de não sei de quê, ele que não sei de quê, é maquinário, não sei o quê. Ele não terceiriza as coisas, é tudo em cima dele, ele tá sempre cansado, e ele é um pastor também, né? E ele não tem tempo pra igreja, corre pra abrir a igreja, pra fechar. Tudo errado. Mas se eu chegar pra ele e falar isso, tu vai entender, porque a cabeça dele já tá. Tem que ser um especialista, tem que tirar aquele vício que ele tem de achar que a empresa. Nada, ninguém fica lá na empresa dele, toda hora tá trocando de gente, toda hora troca de gente indo embora e nem avisa que vai embora, isso é no interior. Então, assim, essas empresas, elas realmente precisam de um especialista. Empresas sadias, empresas que são realmente que dão lucros, que elas têm uma boa gestão, elas realmente elas crescem e se têm sucesso. Ó, tem um colaborador nosso que está aqui hoje, que é o Aloísio, ele diz o seguinte: a pessoa não tem 2 minutos para tomar água. Não tem 2 minutos para tomar água. Não, como água porque eu não tenho tempo. Mas aí, quando o rim falha, passa 4 horas por dia fazendo diálise, a hemodiálise. Quer dizer, você não tinha tempo para tomar 1 minutinho de água, você levantar e tomar água. Mas hoje você tem 3 ou 4 vezes por semana ir para o hospital para fazer hemodiálise. Quer dizer, é uma escolha. É uma escolha. Se você opta em não cuidar da sua empresa, está certo. Porque, ó, de qualquer forma, você está certo. Ok? Muitas vezes eu uma empresa, vocês estão assistindo nosso programa, pode ligar para o Pimentel e falar: Pimentel, eu queria que você viesse aqui na nossa empresa, nós estamos precisando de ajuda, tá? Eu vou lá e eu faço um diagnóstico. E eu explico, porque eu olho o hemograma da empresa, que são as análises financeiras, e a gestão empresarial no seu todo, e eu digo: ó, precisa melhorar isso, mas tudo isso eu falo: precisa melhorar tudo isso aqui. Não, não, não. Então nós vamos aqui devagarzinho e nós vamos olhando e qualquer coisa eu chamo você. Para não ter problema. Ok? Pagou nosso serviço, está tudo certinho. Ok. Passa 6 meses, um ano, Rogério. A água que estava no nariz já está aqui em cima do cabelo, ó. Já está aqui em cima do cabelo. Aí chama desesperado. Aí o que é que acontece? O preço é outro, porque o trabalho é maior. Deu para vocês entenderem? Você tem que cuidar 24 horas. Aí é o que acontece, você falou do empresário aí. Ele que compra, ele que vende, ele que corre, ele que deposita, ele que vê. Quer dizer, ele vê tudo isso aí, só que chega uma hora que ele cansa, não cansa? Fica doente. E às vezes ele diz: "Oh, meu Deus, eu que tenho que fazer tudo isso, eu que tenho cabeça de pessoas que não têm assim uma boa gestão, que não assim, você precisa abrir sua mente. Como é que eu abro a mente? Escutando pessoas como o André. É caro? Não é caro. Uma mentoria com ele, um curso, palestra, não é caro. Sabe por quê? Porque você sai dali com outra visão, com outra mente. Você expande a sua mente. Há um versículo na Bíblia, André, que Pedro foi o cara que João Batista foi o cara que batizou Jesus, foi o cara que era primo de Jesus, foi o cara que acompanhou Jesus, fez tudo. E João Batista foi preso, prenderam João Batista. E um discípulo ia passando, e João Batista disse assim: vem cá. Você vê isso nos evangelhos. Pergunta a Jesus se realmente é ele mesmo o Cristo ou eu me enganei. Aí disseram para Jesus, Jesus disse assim: diga para João Batista que os cegos veem, os mudos falam, Escutam, né? escutam, falam, os paralíticos andam, e nunca houve nem haverá homem como João Batista. Então aquela palavra fortaleceu João Batista. Qual o teor da conversa? João Batista estava preso entre 4 paredes, a visão dele estava ali. Ele só via aquilo. É. Aquela palavra expandiu ele. Então, muitas vezes, você precisa ir para uma palestra, você precisa ir para uma mentoria para você expandir a sua Assistir um mente, programa desse, né? assistir um programa desse e sair da caixa, sair daqueles 4 paredes. Só um retoque aí, quando você falou assim, o mudo, eu fiz escuta, né? O mudo fala e o surdo escutam, né? Escuta, Que a gente tá no embalo aqui, a gente acaba falando. Mas é sair exatamente isso, daquela Rogério. visão pequena. Sair da visão pequena, exatamente isso. Ó, você precisa, hein? É por isso que eu digo sempre. Olha bem, aqui é um triângulo, ok? Um triângulo. Aqui embaixo é o operacional.
Aqui no meio é o tático, gestão, tático. E aqui em cima é o estratégico. Eu falo que o empresário mesmo ele tem que estar sempre no estratégico, visitando o tático e visitando o operacional. Agora, quando você vê o empresário o tempo todo no operacional, só vai no tático e volta, não vai no estratégico, o que é que ele é? Ele está certo, ele está ganhando o dinheiro dele, está sobrevivendo, mas chega uma hora que o corpo não aguenta. O corpo ele tem um limite, a nossa mente ele tem um limite. Tem o estresse emocional, tem o estresse da carne, ok? Eu estou com úlcera, eu estou estômago dolorido, eu estou emocionalmente abalado. Exatamente por isso, ele é um centralizador. Porque tem gente que é um centralizador. Eu me lembro de uma empresa, há um tempo atrás, eu fiz uma parceria com ele, e aí eu vendia produtos. Aí eu fui receber um dinheiro e a reunião acabou 9h30 da noite, quando me pagaram pouca coisa, 2, 3 mil reais. Aí eu liguei para o empresário parceiro, falei para ele assim, ó, peguei o dinheiro aqui, quando for amanhã, de manhã, eu já passo lá no escritório e deixo, não, vamos se encontrar agora, 9h da noite. Ele na casa dele, para receber aquele dinheiro que não tinha necessidade nenhuma dele receber aquele dinheiro, sair, se deslocar, andar mais de 5 quilômetros com o carro dele, para receber esse dinheiro, e eu poderia ir no outro dia de manhã, eu estaria cedo na empresa. Mas por quê? Centralizador. Ele controla tudo, tem que estar botando a mão no dinheiro 24 horas, não confia em ninguém. Então, tudo isso é gestão. A primeira pergunta que o Rogério fez, qual a principal regra para uma gestão empresarial? Controle, mas não excesso. Você precisa ter pessoas de confiança. Quer dizer, então, que eu tenho uma empresa, aqui nós temos um programa de TV, ok? Aí aqui precisa eu e Rogério junto, mas já teve entrevistas que foi tudo combinado e no dia eu tive algum compromisso e eu liguei para o Rogério. Rogério, você é quem vai fazer a entrevista hoje. Pega a pauta, entrevista, o entrevistado vai estar lá, tal horário e faz. E o Rogério foi lá e fez a entrevista. Ou seja, tem que centralizar tudo em mim? É claro que não. Rogério tem a capacidade de fazer a entrevista. Ao contrário, o Rogério teve algum problema para resolver. Tem 1 ou 2 pessoas prontinhas para sentar aqui nessa cadeira, para fazer o programa comigo. Por quê? Porque não é centralizar. Eu posso fazer o programa sozinho? Posso. Mas para quê? Se eu vou ter desgaste. Então a mesma coisa você dentro da sua empresa. Se você acha que centralizando tudo é o melhor para a sua empresa, eu duvido que você seja um ser humano feliz. Por quê? Não tem tempo para a família, não tem tempo para ele, vive agoniado, com muita angústia, muitos compromissos, mas por quê? Não, eu teria que contratar 2 pessoas e vai tirar dinheiro do caixa. Faz conta. Acaba ficando doente. Quando fica doente, gasta mais dinheiro com remédio, com médico, com hospital, do que se tivesse colocado uma pessoa. É isso que nós estamos ensinando a vocês aqui. Então, esse empresário centralizador, um dia ele tem que parar, Rogério. Pimentel, fluxo de caixa diário é necessário mesmo? Tô vendo aqui a caneca Fox Sucesso, as pessoas perguntam muito pra gente, Fox Sucesso, quando é que eu vou ganhar uma caneca dessa? Vamos criar uma campanha, vai mandando mensagem pra gente. Explica porque você quer ganhar uma caneca que a gente vai acabar mandando para você. Uma caneca do programa Foco Sucesso. Fluxo de caixa. Rogério, quando você sai de manhã na sua casa, você vai sair de manhã passar o dia fora, certo? Você vai ter show, que o Rogério faz show de música gospel, o Rogério viaja, o Rogério vem pro programa. Você sai aleatório, você olha o seu celular para poder ver, né, o aplicativo, olha a sua carteira se tem dinheiro, ou você simplesmente sai. Eu tenho agenda programada, que eu faço tudo. Você faz, mas você para sair, você precisa olhar o dinheiro, você olha. Então, olha bem, o nome disso é fluxo de caixa. Você olha o dinheiro que está no banco. Opa, eu vou almoçar. Se eu for almoçar com um cliente hoje, eu vou ter um almoço. Se eu for sozinho, eu almoço por 50. Mas se eu for almoçar com um cliente, é 250. Vamos colocar assim. Você sai aleatoriamente e vai almoçar? Não, você olha. O nome disso é fluxo de caixa. Outra coisa, eu vou gastar R$200 no almoço com o cliente. Quanto é que vai entrar nesse almoço? Qual o negócio que eu trago? Eu vou vender como? O meu produto. Tudo isso aí Então anotar. Fluxo de caixa. Nós vamos falar mais ainda para frente sobre outros indicadores. Mas o fluxo de caixa, anotar tudo que entra e sai na sua empresa todos os dias. Ah, eu vou comprar combustível. O combustível faltou no carro, eu tenho que comprar o galãozinho. Então, tem que colocar lá no fluxo de caixa. R$100 de combustível e R$10 custou o galãozinho para comprar o combustível.
É anotar tudo. André, mas eu gastei, eu tomei uma água no posto ali, era R$1,50. Eu peguei e passei no cartão da empresa, eu peguei o dinheiro da empresa. Anotar. Qualquer dinheiro que saia da empresa tem que ser anotado. Não pode. Eu já contei aqui de uma empresa, não vou dar o segmento que a pessoa vai saber de quem eu estou falando, que ela tem uma fábrica, então, todo dia lá tinha vendas no balcão, ela vendia para fora, mas vendia no balcão. E o que ela vendia no balcão ia para um caixinho, botava em dinheiro. Não era nem a época do Pix. Botava em dinheiro lá. Aí eu estou lá na empresa, na consultoria, analisando tudo, que eu faço uma análise geral, e eu estou vendo lá, vê um filho, vai para a escola, abre a gaveta lá e pega dinheiro. Vem a menina, ela abre a gaveta e pega dinheiro. Vem a secretária do lar, quando vai embora, abre a gaveta e pega dinheiro. Aí eu fui anotando uns 3, 4 dias, e depois eu perguntei para a empresária. O dinheiro que entra, aqui que eu vendo das vendas à vista, você faz o quê? Não, eu boto naquela caixinha ali. Eu falei, mas você... E era cheio de problema financeiro, tá? Mas você não controla nada, não? Não, ali eu controlo. É ali que a gente faz nossos pagamentos. Eu falei, mas como é que você controla isso? Não, eu vou anotando. Eu disse, mas eu vi que pegou a secretária, seus 2 filhos, todo mundo que chega aqui, vai comprar um lanche, pega o dinheiro. É um caixa eletrônico, é só passando o cartãozinho no caixa eletrônico e sacando o dinheiro. Sabe o que aconteceu com essa empresa? Estava quebrando. Quebrando. Para botar essa empresa em pé, deu tanto trabalho que você não imagina. Primeiro, eu tirei o visto das pessoas. Era funcionário pegando dinheiro, quer dizer, funcionário foram embora. Porque acabou a moleza. Mas a empresa, ela tá literalmente, de 1 a 10, ela estava 8 quebrada já. Só que o produto dela é bom. O produto dela é bom, nós conseguimos botar para rodar. Mas é porque não tem fluxo de caixa controlado. Ela tem fluxo, mas não tem controle. E se não tem controle, Rogério? Vai à falência. Aí quando a gente fala de falência, as pessoas falam, mas vocês falam muito, mas é verdade o que acontece. É o que acontece. E o nosso faro, né? E você já falou que você vai nas empresas, você olha e diz, aqui tem algo de errado. Não é isso? Aquela outra empresa lá de lanche, lá aquela lanchonete, lá aquela delicatessen, que eu cheguei a dizer, pô, Rogério, já tem coisa que eu não entendo, mas tudo tranquilo. Fechou. As portas se fecham. E aí é pior. É melhor perder, não, ganhar 1 hora de sua vida assistindo o programa Foco Sucesso do que você perder o seu negócio. E outra coisa, quanto é que a gente cobra aqui, Rogério? Nada. Eu vejo assim que você tem sua empresa que ainda não abriu, ela não é uma coisa grande. Tipo assim, você vende bolo, você faz bolo como eu conheci agora na viagem, o pessoal faz bolo aí, vende por encomenda, tá? Ah, vamos botar uma empresa, vamos botar isso. É muita responsabilidade. Você tá na sua casa, tá legal, tá dando certo, você tem um forno, como eu vi lá, ela com forno, e ela com todo o preparo com outra pessoa, vender direitinho, o pessoal manda no WhatsApp, pede, quero 3 bolos, tá? Vai deixar, buscar tudo. É bem mais seguro do que você abrir uma mega empresa como a gente viu, botar muitos funcionários e lá na frente você fechar. A empresária que fechou a loja dela, né? Desses, da Delicatessen, que ela fechou uma Delicatessen linda. Aí você me disse que ela estava montando em casa bolo. Deu certo? Não. Olha bem. Pô, olha bem o que está acontecendo. Mas por quê? Ela já não tinha mais financeiro para sustentar. Porque existem produtos que ele deixa pouca margem, mas ele tem muito giro. Se tiver muito giro, ok. Mas quando não tem muito giro, não é isso, Rogério? Pimentel, DRE mensal, independente da empresa, precisa ser feita? Independente. Independente. Educação financeira tem que ser feita pelo meu neto de 9 anos e por quem já passou dos 50, 60, 70. Precisa fazer. Ok? Educação financeira. Todo mundo. O americano tem muito disso. Isso. Muito isso. Então, o que é que acontece? O que é DRE? Declaração de Resultado do Exercício. O que é isso? Todo mês, acabou o exercício do mês de junho, dia 30 de junho acabou, até o dia 10 de julho, fazer uma DRE. O que é DRE? É um mapa da empresa. Todo o dinheiro que entrou, todo o dinheiro que saiu, por suas categorias, ok? Tem que botar nas categorias, que para isso nós já falamos de plano de contas, tudo puxa, uma coisa vai puxando a outra, ok? E no final se encontra. E aí o que é que acontece? A DRE, ela vai te dar um número, você trabalhou o mês todo. Não, Rogério, mas minha empresa vende bem, não é assim? Não, mas eu estou bem, eu estou vendendo bem, todo mês eu bato metas de faturamento, pô, legal. E a última linha, dá resultado? Que aí é que mora o perigo, porque ela vende
ela não tem controle e ela não dá resultado no mês 1, nem no mês 11. Ela só dá resultado no mês 12. Ok? Faz de conta que ela vende panetone. Um exemplo. Ela só dá resultado no mês 12. O resultado do mês 12 não cobre todas as despesas que teve dos 11 meses. Sabe o que acontece? Tem que tirar dinheiro do caixa para estar pagando as contas, para estar pagando fornecedor, para estar pagando funcionário, para estar pagando o governo, para estar pagando energia, para estar pagando aluguel. Aí ela passa 2 anos nessa vida. É como se fosse a água subindo. 2 anos. Subiu, bateu na testa. Bateu no cabelo já aqui. Ela subiu até, bateu no cabelo. Ela precisa de quantos anos? De mais 3 ou 4 anos para consertar aqueles 2 anos. Olha que loucura, Rogério, isso. Amigo. E as pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam. Eu já recebi uma mensagem no direct assim: André, o teu programa me assustou muito, ele me assusta muito. Aí eu fiz a pergunta, por quê? Não, por que você coloca tudo lá? Se a gente não tiver isso, eu vou acabar quebrando, eu vou ter problemas. Eu falei assim, como é que está a sua empresa hoje? Como é que está seu caixa? Não, está muito apertado. Ó, presta bem atenção. Quanto é que você fatura? Faturamento bom. Qual é o teu produto? Eu tenho um produto bom. E o caixa apertado. Eu falei, você está apertado há quanto tempo? Não, desde quando nós abrimos a empresa, tem 2 anos e meio, está apertado. Olha bem, ele disse que eu assusto ele. Presta atenção. Eu estou salvando a vida dele. Aí ele tomou a consciência, ele falou, não, você não me assusta não, você só está me alertando. Eu digo, agora sim. Agora você entendeu o jogo. Agora você entendeu o jogo. Eu só estou lhe alertando. Deu para vocês entenderem? A única coisa que eu peço é exatamente isso. Atenção. Porque nós não queremos lhe assustar aqui. Nós queremos que você tenha resultado. Então, a DRE é obrigatório todas as empresas fazerem DRE no final do mês. Todas, independente do tamanho, Rogério. É verdade. Pimentel, reserva financeira para 180 dias é crucial para qualquer negócio? Rogério, essa pergunta até você poderia responder. Porque, volto a falar aqui do Rogério, há 6 anos atrás, era loucura a vida do Rogério. Ok? Reserva financeira é importante? Muito importante. Você tem uma reserva financeira que para você chegar assim e falar assim, essa semana eu vou passar a semana toda, porque você é autônomo, eu vou passar a semana toda estudando. Aí o que é que você vai olhar para a tua reserva financeira, tem lá X valor, você diz, ó, café, almoço e janta tá garantido. Eu não tenho pressa. Outra coisa, hoje, quem não tem carro, sai de quê? Uber. Aplicativo. Sai de aplicativo. Entendeu? E quem não tem controle financeiro, não tem reserva, anda de quê? De ônibus. Nada com quem pega ônibus, pelo amor de Deus. Mas eu quero te dizer, por quê? Porque quando você tem uma reserva financeira, você anda de ônibus, você tem uma reserva financeira, mas você tem uma reunião e tá tudo engarrafado. Aí o que é que você faz? Não vou de ônibus, eu vou de motorista de aplicativo. Mas por quê? Você tem reserva financeira. Então, reserva financeira para 180 dias é obrigado? É obrigatório? É. As empresas na pandemia, quantas empresas fecharam na pandemia? Quantas? Reserva. Não tinha. Eu me lembro que essa pergunta eu sempre fiz, mesmo antes da pandemia. Perguntava para as empresas. Quem mais me disse que tinha 180 dias de reserva financeira. Pode parar, que a pergunta que eu falava é, se o mundo parasse hoje, e o mundo parou. Então, se você tiver reserva financeira, você não passa sufoco. Agora, as pessoas acham que é sócio da empresa sozinho. É só sozinho, Rogério? Não, porque você é o CPF, mas também está no CNPJ, tá nisso. Você não é? Vê? Ô, Rogério. Rogério não é do mundo empresarial, mas ele já entende. Ele já entende disso. Quem não tem sócios. Ah, não é, eu sou sozinho, individual. Não, é CPF e CNPJ. Sempre tem. Ah, André, mas agora, Rogério, nós dois somos sócios. E aí, tem 3 sócios ou só 2? 3. 3. 3. Na hora de dividir o dinheiro, tem que dividir por 3. 3. Eu liguei para a operadora e ela me ofereceu um serviço que seriam vários canais de televisão e o Alexa. Acho que eu falei isso para ti, né? Aí tudo bem. Primeiro mês, eu achava, Alexa, abre isso, Alexa. E toda aquela programação da operadora que ela me ofereceu, eu tenho também, e outra, não, eu tenho até mais. Mas o primeiro pagamento deu tanto. Aí quando eu liguei, se o primeiro pagamento deu tanto, vai continuar assim, porque eu tenho isso, tem isso. Não, depois vai subir mais 3 vezes. Eu digo, mas ninguém me falou isso. Não, é porque vai ser uma pegada. Tá bom, eu liguei, passei um pedaço, fiz os cálculos e tal. Liguei, eu quero cancelar. Pô, cancelei. Fluxo de caixa. Cancelei na hora.
Na hora, por quê? Porque eu tenho que ter reserva. Ia mexer na minha reserva, ia mexer e eu fiz uma análise, não era necessário o que eu tinha. Pô, então, rápido, você tem que resolver isso rápido. Fluxo de caixa. Ele fez fluxo de caixa. Olhou e disse: opa, eu vou encarecer aqui as minhas despesas Isso. e eu vou ter algum resultado financeiro de volta? Não. Quando ele olhou para o fluxo de caixa dele, só tinha saída, não tinha entrada. Exatamente. Ok? Qual o benefício? Isso você tem que fazer na sua vida. Analisar qual benefício aquele investimento vai trazer para a sua vida, pessoal ou profissional. Tem o investimento de marketing, tem o investimento financeiro que você vai reter, tem a comodidade. Você precisa só analisar. Tu analisou? Analisei. Vai dar certo? Não. Aí esquece. Então, é exatamente isso, tudo que você precisa fazer essa análise. Então, você com uma reserva financeira, primeiro, quando você tem uma reserva financeira, você tem paz. Você tem tranquilidade. Entendeu? Então, isso é que você precisa entender. Quando você entende sobre o assunto que nós estamos pautando aqui o tempo todo com vocês, aí pronto, a sua vida se transforma e eu garanto, você vai viver vai viver uma vida tranquila e noite de sono maravilhosa, não é isso, Rogério? Pimentel, analisar semanalmente o demonstrativo financeiro da empresa é importante? Analisar semanalmente. Não, tudo que nós falamos aqui são indicadores demonstrativos. Então, o que é que acontece? Você fez aí agora uma análise que você fez da operadora. Você analisou aquilo ali, depois que você passou até um mês. Você pagou isso aí, não tem nenhum benefício, eu vou cortar. Exatamente. Dentro da empresa a mesma coisa. Chegou numa segunda-feira, puxa tudo, contas a pagar, contas a receber, extrato bancário, o estoque, e analisa. Pô, eu estou analisando aqui, rapaz, meu caixa está muito apertado. Por que meu caixa está apertado? Porque o meu principal produto, que é a caneta, que essa caneta aqui é a caneta mais vendida no Brasil, né, Rogério? Essa caneta é a mais vendida do Brasil. Aí o que é que acontece? Essa caneta aqui é o meu melhor produto. Só que o Rogério, que é um vendedor que só se preocupa com o bolso dele, deu todos os descontos. E eu não ganhei nada nessa caneta, vendi muito. Vendemos tanta caneta que você não imagina. Eu tenho até que repor o estoque, mas eu não tive lucro. Opa, só que eu tive muitas despesas. Opa, foi o que aconteceu. Eu descobri. Aí eu fui lá, peguei os pedidos do Rogério. Aí eu vou ter uma reunião com o Rogério e dizer: meu amigo, foi o que aconteceu. Aí você vai dar uma desculpa. Mas essa semana eu compenso, é porque o cliente queria comprar, eu dei um desconto. Não, porque ele estava preocupado com o bolso dele. Agora, se eu, como empresário, não pego isso, você faz na primeira semana, na segunda, na terceira e na quarta. E aí gera o quê para a empresa? Prejuízo. Esse aplicativo, eu entrava num aplicativo para assistir um filme. Eu tinha que pagar R$ 10. Aí eu ia para ver outra série. R$ 15. Aí eu analisei que isso não tá errado. Tá, você aumentou seu fluxo Tá financeiro tudo errado. de pagamento, não teve nenhuma receita, analisou, foi lá, cortou e encaixou a vida dele. Então, a mesma coisa que você tem que fazer. E a reserva financeira toda empresa precisa ter para ter paz, para ter tranquilidade. Porque se você não tiver tranquilidade, o que é que acontece? Você vai ter que queimar produto, vender produto mais barato, e aí começa o sufoco na empresa. Toda empresa que vive um caos financeiro, ela faz tanta coisa errada para consertar aquele caos que acaba piorando, Rogério. É verdade. Pimentel, no tocante à gestão de pessoas, como delegar as rotinas da empresa? Aquilo que você falou Pronto. lá, Pronto. está tendo dificuldade com pessoas. Você falou no começo do programa que eu disse: vamos falar sobre pessoas, tá vendo aqui? Eu tinha lido a pauta do programa. O que é que acontece? Ele não sabe delegar. Ele não sabe contratar e não sabe delegar. Qual é a diferença? Contrata mal, ele contrata alguém, tipo assim, alguém que. Ele é o rapaz da água, né? Vamos falar da água de 20 litros. Ele contrata alguém que não tem força física para carregar galões de 20 litros. Isso vai dar certo? Não. Ele vai ter o turnover da empresa dele, a rotatividade da empresa dele. Então, ele não sabe selecionar, ele não sabe delegar, porque muitas vezes aquela pessoa que não aguenta carregar peso, mas é excelente no financeiro. Aí ele pegou a pessoa que é excelente no financeiro, botou para carregar água, e a pessoa que carrega água botou no financeiro. Ele fez tudo errado. E aí aí o que é que ele diz? Eu vou demitir porque fulano é incompetente. Onde é que está a incompetência, Rogério? Na contratação. E aí vive o sufoco que seu cliente está vivendo? A empresa é muito grande, onde gera água, onde cria, bota os galões, é muita. E
tá dando meio complicado para ele. Em um lugar que água se vende muito, ok? Só para você ter entendendo, esse local se vende muito. Mas exatamente isso, é gestão de pessoas, é você analisar as pessoas, perguntas certas, na hora de você cobrar. É por isso que eu digo sempre, André, mas eu não entendo nada de gestão financeira, quem cuida é o Rogério. Você, empresário, não sabe fazer nada, quem cuida é o Rogério. Aí eu lhe pergunto, mas você não tem nenhuma noção básica? Não, você vai ser enrolado, porque a hora que der um problema lá, ele vai maquiar números. Eu vejo isso nas empresas aonde eu vou fazer a consultoria, eu vou analisar DRE, vou analisar balanço, e está tudo montado, está errado. O contador fez, o BPO que fez, o pessoal da área financeira fizeram o balanço ou o DRE, e quando eu vou analisar, está tudo errado. Tem uma empresa que está dando um lucro de 500 mil no semestre, e eu falei que estava errado. Quando eu fui analisar, ela deu 4 milhões e 200 mil de resultado negativo, a bater nos 500. Você tem que ter uma visão muito ampla para isso. Estava vendo uma reportagem esses dias que uma empresa muito grande, a pessoa trabalhava na gestão financeira, e ela desconfiou de algo, de uma coisa, ela até falou isso, você fala muito isso, a conta não bateu, A conta não fechou, né? não fechou, e passou para a pessoa lá que está acima dela, a pessoa não acreditou. E o que estava acontecendo? Era um desvio, criaram uma empresa falsa, e o dinheiro era dividido para essa pessoa que desfocava o dinheiro da empresa com o outro. O outro ganhava, tipo assim, um exemplo, R$ 2.000, mas de repente o cara estava lá no Instagram, na Europa, Estados Unidos, comprando carro de luxo. Tem alguma coisa errada. É um tubo. Ó, vou te falar só para você entender o que você está dizendo agora. Ó, é um tubo de água, ok? Quando alguém faz um gato aqui, essa água passa um pouco aqui e muito aqui. E se você não olhar, porque quando você abria a torneira, caía muita água forte. Agora está caindo fraco. E você não prestou atenção a isso? Porque desviaram o caminho da água. E o desvio do dinheiro é muito fácil. E infelizmente, isso não é blasfêmio que eu vou dizer aqui agora para vocês, mas pessoas fazem isso. Mas por que faz? Porque não tem controle. Eu pego muita coisa errada nas empresas. Muitas coisas erradas nas empresas. Ok? É no faro, é no cheiro. Tá certo? Ó, porque o produto é bom, eu sei analisar as imagens todinha, ok? Por que que isso não está funcionando? Não tem simplesmente controle. E aí a água é desviada. Ok? Muitas vezes está passando algum momento na sua empresa aí, porque essa água não está indo no tubo reto, ela está desviando no meio do caminho. Fica atento, Rogério. E às vezes eu vi um filme, eu fui uma série, alguma coisa que o cara desviava centavos de pessoas que pagavam planos, e eram milhões de pessoas, mas esse centavo, milhões de pessoas, enriqueceu ele. Vou falar uma coisa para vocês aqui agora. Você falou de centavos aí. Eu fiz uma consultoria em uma empresa e ele tinha lá na empresa dele vários caminhões para entrega, mas era muitos caminhões mesmo. E aí ele tinha muito problema com os caminhões, muitos problemas com os caminhões, quebrava o tempo todo. Duas ações que eu fiz e foi implantada lá, né? Foi implantar essas duas ações. Olha o resultado que deu. Primeiro, procurar postos de combustível que desse o melhor, como era diesel, que desse o melhor desconto. 1 centavo. Somente 1 centavo, às vezes 2, mas a média é 1 centavo. Vamos botar 1 centavo para ficar a conta melhor. Então só abastecia naquele posto. Uma economia já grande. Ok? Ano. É conta ano, tá? E eu falei, ó, vamos dar um prêmio aos motoristas, ao melhor motorista que o carro quebrar menos durante o ano. Preste atenção. Todo ano, a gente estava sorteando 2 motos, para o primeiro e segundo lugar. Uma moto melhor no primeiro, uma moto melhor no segundo. Amigo, os resultados dessa empresa se transformaram, os caminhões pararam de quebrar. O que eu economizei de diesel, olha bem, o que eu economizei de diesel e de manutenção de caminhão, todo ano se comprava um caminhão novo na empresa. Só com essa economia. Mas isso é o quê? Gestão. Qual foi a primeira pergunta que você fez? Eu vou dizer qual foi a primeira pergunta que você fez. Pimentel, qual a principal regra para uma boa gestão empresarial? Controle. Controle. Ok? Quer dizer, agora, olha o retorno que o Instituto Pimentel deu para essa empresa através da consultoria. Agora eu lhe pergunto,
Todo ano ele perdia 5 caminhões em manutenção. Ele passou a ter lucro no combustível e lucro na manutenção do caminhão, que dava um caminhão novo por ano. Ou seja, ele passou a ganhar 6 caminhões por ano. Porque assim que ele gastava, parou de gastar e ganhou um. Gestão. Agora, se você não tiver gestão de pessoas, acabou-se. Os funcionários que não ligavam para os caminhões, passaram a ficar atentos. Principalmente quem viu alguém ganhando moto, né? Vamos lá, Rogério. Pimentel, não possuir uma gestão de estoques pode levar a empresa a sérios problemas futuros? Falamos aqui do combustível. É uma gestão de estoque. Ele tinha o estoque lá, ok? Comprou mais barato, 1 centavo, e comprou na rotatividade, ok? Não precisava ter muito estoque. Aí tem empresas, Rogério, que ela tem 6 meses de estoque e ela vende mensalmente a mesma quantidade de caneta. Ou seja, ela está sacrificando o caixa financeiro dela, está sacrificando o caixa para manter um estoque alto, um estoque regulador para muito tempo. E aí, quando o caixa dela fica muito apertado, porque ela toma dinheiro emprestado, ó, a caneta está parada no estoque. Só que para ela manter essa caneta parada, ela toma dinheiro emprestado, ok? Ela paga juros. E o estoque fica parado. Se ela conseguisse botar todo mês os 3% de juros que ela paga dentro do preço da caneta, tá tudo certo. Só que ela não consegue. Aí chega uma hora que ela tá muito apertada. O que é que ela vai fazer? Vender como? Mais barato. Aí eu comprei essa caneta por R$1,50, passei a vender por R$1,30, R$1,20, R$1. Para poder ter velocidade de venda e de recebimento para poder eu cobrir as contas. Que eu tomei dinheiro para pagar. Ou seja, quem ganhou dinheiro com isso? Vendedor, fornecedor, governo, menos a empresa. Então, uma gestão de estoque regular, você, nem na sua casa, você tem, se for condomínio que tem um gás, o gás natural, o gás do condomínio, não. Mas se você tem um gás na sua casa, aquele bujãozinho de 13 quilos, né? Você não tem o controle daquele bujão de gás? Meu bujão de gás, ele dá 90 dias. Eu já estou com 85 dias. Eu já vou ligar para a empresa para trocar meu gás. Isso é uma gestão de estoque. Porque senão, e gás, o gás ele te telefona e te avisa: Rogério, eu sou o gás da sua casa. Vou faltar hoje 10 horas da noite. O gás te avisa, não. Ele vai lá e falta. E aí você não vai tomar aquele cafezinho que você gosta de manhã cedo e nem à noite. Por quê? Falta de controle do seu estoque. Na sua empresa está acontecendo isso agora. Levanta quando acabar aqui o programa que você está assistindo e vai lá no seu estoque e olha quanto dinheiro perdido você tem ali dentro. Porque não tem gestão de estoque. O estoquista que compra, ele compra muito para ele não ter dor de cabeça e está faltando, ok? Só que quando ele compra muito, ele sacrifica o caixa da empresa. Aí o financeiro, que não é o André Pimentel, porque você tem um financeiro como o André Pimentel, quando uma nota daquela chega, eu digo: fulano, eu estou lançando aqui no Contas a Pagar, daqui a 20 dias eu tenho uma nota fiscal de uma caneta e um boleto aqui muito alto. Foi o que você comprou. Para que você comprou isso? Só que o de lá compra, o de cá não controla e o Contas a Pagar paga. E quem sofre é a empresa. Porque assim, Rogério, ó, quem compra, quem estoca, né? Compra, estoca, quem lança no financeiro e quem paga o financeiro. Assim que funciona as empresas. Às vezes o que lança e paga ao mesmo tempo, mas geralmente é ser separado, conta a pagar e conta a receber. E ninguém pega. E ninguém pega. Se fosse na sua casa alguém controlando a Alexa e o que a operadora colocou lá, você acha que ele ia estar preocupado em fazer conta? Não. Só se preocupou você, que é o dono do dinheiro. Então, tudo isso é que você precisa entender. Controle de estoque é muito importante, Rogério. Pimentel, e sobre o controle das retiradas dos sócios da empresa para fins pessoais, como resolver isso? A retirada é pro labore, tá? Presta atenção. A empresa, ela só suporta pagar pro Rogério 5 mil. Mas o Rogério chegou lá e disse: rapaz, eu não tenho pro labore não, rapaz, nunca tive salário. Mas é 5 mil a média, só que ele tira 15. A tua empresa aguenta? Não. Como a tua empresa não aguenta, 10 mil a mais por mês, em um ano são 120. Em 3 anos, 360. Ok? Em 5 anos, 600 mil que você sangrou o caixa da empresa. Só que ele está sangrando o caixa da empresa. Eu conheço empresas assim, Rogério, ó. O salário do empresário tá em dia, tá tudo redondo. Só que ele está devendo a fornecedor e a banco. E ao governo. Por quê? Porque primeiro ele se paga.
e depois ele paga os outros. Ou seja, todo mundo que bota lá, o cara que me vende a caneta, ele me vende a caneta, eu não pago a ele, fico devendo a ele, passo 2, 3 meses para pagar, mas o meu salário está em dia. E aí eu quero comprar um carro novo, eu vou lá e sangro a empresa. No final do ano, meu filho quer viajar, quer ir para Disney, eu tiro a passagem por conta da empresa, eu sangro a empresa. Então, tudo isso, você vai sangrar a sua empresa, ok? Vai sangrar a sua empresa e você vai quebrar a sua empresa, Rogério. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Pimentel, como é que eu faço? É bem simples. Quanto você, se estivesse no mercado CLT, iria ganhar? 5 mil. Esse é seu salário. Você só tira no final do mês a participação no lucro. Lembrando sempre, o CNPJ fica com a parte do dinheiro. A outra fica com os sócios. Agora, as pessoas sangram o tempo todo e quando a empresa precisa não ter o dinheiro, aí não é justo. É verdade. Rogério, nosso programa está chegando ao final, mas eu preciso dar dica de sucesso do Pimentel. Gestão empresarial e financeira eficaz. É o que nós vamos falar aqui agora. Então, a dica de sucesso do Pimentel é gestão empresarial e financeira eficaz. O que é isso? É liberdade e noite de sono. É o que nós estamos falando aqui o tempo todo. É a tranquilidade de saber que, mesmo se o mês ou o ano for mais fraco, você estará preparado. Lembra dos 180 dias de reserva financeira? Mesmo se houver uma crise inesperada, lembra da pandemia? Você terá uma reserva para diminuir o impacto. Mesmo que o negócio precise mudar de rumo, você terá dados com uma gestão empresarial eficaz e dados concretos para decidir com segurança e inteligência. O mar pode até sacudir, mas você será o capitão do seu próprio navio. Ou seja, com todas as dicas de sucesso que nós demos hoje aqui no programa, você será o capitão do seu navio. E ele não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque você está preparado. Pensem nisso e sucesso sempre. Foi isso que nós falamos aqui, Rogério? Foi. O tempo todo. O tempo todo dando dica de como você guardar seu dinheiro, multiplicar seu dinheiro, ter reserva, saber fazer boas opções. Depende só de você. Unicamente e exclusivamente de você e mais nada. Então, a dica de sucesso aqui no final, que nós criamos hoje, foi exatamente para juntar com o programa, com as perguntas que o Rogério fez e você ter sucesso. Porque é o que importa para nós aqui do programa Foco Sucesso, é que você alcance os grandes resultados. Chegamos ao final, Rogério. Com uma excelente pauta, dicas atuais, porque essas dicas de sucesso do André, elas são atemporais, toda hora elas estão servindo tanto para você pessoalmente, CPF, quanto para a sua empresa CNPJ. Pronto. Então é exatamente isso que o Rogério falou. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre, que Deus abençoe a todos.